Irmãos, são inúmeras, mas inúmeras vezes que nós ouvimos o Evangelho antes de nós nos convertermos. Não foi na primeira pregação, não foi no primeiro estudo, não foi na primeira oração que a gente teve o nosso coração curvado diante da vontade de Deus. Demorou-se tempo, passou-se tempo. E uma coisa engraçada que acontece com a gente, né, é que é uma coisa tão maravilhosa que Deus faz no nosso interior, quando a gente recebe a Cristo como nosso Salvador. É uma experiência, assim, inigualável. Não tem. Tanto que o salmista Davi, quando ele estava na presença de Deus, ele escorregou muito feio, mas muito feio mesmo. E ele foi falar com Deus, ele foi acertar a vida dele com Deus. E ele disse para o Senhor, ele pediu ao Senhor, ele implorou ao Senhor, que o Senhor não retirasse da vida dele a alegria da salvação. Restituísse a alegria do Espírito. Restituísse a alegria do Espírito. Por quê? Porque por mais grandiosos que sejam os chamamentos e os prazeres do mundo, não existe absolutamente nada que o mundo possa nos apresentar que venha satisfazer o nosso coração ou sequer igualar-se à satisfação, à alegria de servirmos e termos Deus na nossa vida. Não existe absolutamente nada. Nada. Então, quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus, e às vezes, aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, e às vezes pode demorar 1 ano, pode demorar 2, 3, 4, 5, 6, às vezes muito mais tempo. E quando a pessoa então se converte ao Senhor, e ela recebe um novo nascimento, aquilo inigualável, coisa tremenda, grandiosa, ela fala assim: oh meu Deus, puxa vida, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não entreguei a minha vida ao Senhor antes? Por que demorou tanto tempo para me conhecer o Senhor dessa forma, desse jeito, dessa maneira? Esses anos todos que eu passei da minha vida. Irmãos, Deus, Ele tem um propósito para com a vida do homem. E não para com a vida de um único homem, mas para a vida de todos os homens. E o propósito que Deus tem para a vida do homem, esse propósito, ele está estabelecido na eternidade. E quando eu digo a eternidade, eu não estou marcando um dia, se é no presente, se é no passado, se é no futuro, porque eternidade não se conta essa sujeição de tempo. Não se conta, eternidade é eternidade. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Eternidade é o eterno, é o sempre, né? Então, no sempre de Deus, na eternidade, houve um propósito de Deus, houve um projeto de Deus, houve um plano de Deus de criar o homem. E Ele criou o homem como havia se proposto no coração dele. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele não criou o homem parecido com uma vaca, não criou o homem parecido com outro animal qualquer. Ele não criou o homem parecido com um macaco, ele não criou absolutamente. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A sua imagem e a sua semelhança. Nós sabemos hoje, e que infelizmente os nossos filhos estão sendo bombardeados por ensinamentos da evolução. E eu tive a graça de estar em Londres um tempo atrás aí, e eu fui no Museu das Coisas Naturais. E quando você entra no museu assim, tem uma cadeira enorme, e uma estátua enorme de um homem sentado assim,
que esse homem é Charles Darwin, o pai do evolucionismo, aquele que traçou, né? Ele nunca encontrou o elo, na verdade, de ligação, mas ele traçou conforme aquilo que ele imaginava, né? E aquilo que ele traçou era apenas traçado como uma teoria. Não foi nada concretizado e nada provado cientificamente, como ainda hoje nada é provado e nada é comprovado cientificamente, né? Mas foi um estudo que ele fez, achou tal, e as pessoas querendo pegar uma brecha nisso, e o intuito deles, né? O intuito deles, como foi sempre, excluir Deus da vida do ser humano, excluir Deus da vida do homem, afastar, não querer mais que Deus seja lembrado, seja falado, e isso tem sido mundialmente, ou se não em todo o mundo, mas na grande maioria das nações, tem sido ensinado a evolução, pegar o que era uma teoria, transformar numa verdade, muito embora essa verdade não é comprovada cientificamente, então não pode ser tido como uma verdade absoluta, de jeito nenhum, né? E então aconteceu o que nós estamos vendo, mas pela Bíblia Sagrada, e é a verdade, ela diz assim que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ora, a intenção de Deus criar-nos à sua imagem e à sua semelhança, logicamente, era de nós termos contato, dele ter contato conosco, dele ter comunhão, de nós termos comunhão com ele, de nós vivermos juntos, vivermos presentes, juntos, não é? Isso sempre foi o desejo de Deus, porque o homem da criação, ele é considerado o principal, né? É aquele que raciocina, aquele que pensa, aquele que tem a capacidade de se expressar, aquele que tem a capacidade de se comunicar. E, logicamente, essa capacidade nos advém e ela nos dá, né, nos traz esse desejo que está dentro do coração do homem. Que desejo é esse? De conhecer a Deus. Todos nós fomos criados pelo Senhor. Quando nós vemos aí tantas e tantas manifestações tentando excluir Deus, não tem como você excluir uma pessoa que você não conhece. Não tem como você excluir uma pessoa que você acha que ela não existe. Como que você vai excluir uma pessoa que não existe, né? Então, até mesmo os ateus, inconscientemente, às vezes, nas suas atitudes, nas suas maneiras de falar, eles estão pronunciando que Deus, Ele vive, Ele está vivo. E você sabe que no Salmo, se não me falha a memória, agora de 37, diz assim: disse o louco em seu coração, não existe Deus. Então, a Bíblia fala que a pessoa que diz que Deus não existe, ela é maluca, ela é louca, é insana, né? O próprio São Paulo disse assim: não há necessidade de você ver Deus para você crer em Deus. Não há necessidade de você ver uma manifestação de Deus para você crer em Deus. Basta você olhar as coisas criadas. Basta você ver as coisas criadas. Basta você contemplar as coisas criadas. E de todas essas coisas criadas, essa coisa fantástica, essa coisa maravilhosa, essa coisa magnífica, de todas elas, o homem é a principal. O homem é a principal. O homem é a principal. Nós somos o principal. Então Deus, irmão, Ele sempre teve propósitos com o homem. Propósito. E os propósitos de Deus, ainda que possam, de uma forma ou de outra, não da responsabilidade dele ou do querer dele,
ainda que possam parecer demorados, mas os propósitos de Deus irão se cumprir. Os propósitos de Deus irão se cumprir. Todos os propósitos de Deus irão se cumprir. Às vezes eu fico analisando algumas coisas que têm acontecido. Eu penso assim, meu Deus, mas quando é que o Senhor vai intervir nisso? Meu Deus, quando é que o Senhor vai entrar com a sua autoridade? Até quando o Senhor vai suportar as injustiças que se faz? Até quando? Até quando ao bel de um ou de outro, uma população toda tem que sofrer? Até quando nós vamos enxergar, nós vamos ver a população às vezes passando dificuldades aterrorizantes, por causa da maldade de pessoas? Aí a gente vai na Bíblia, e a gente indo na Bíblia, a gente vê que Deus tem um propósito. E a gente percebe na Bíblia, irmão, que Deus ele sempre agiu quando o cálice estava pronto, estava na medida. Deus ele nunca age depois que se transborda, Deus nunca age também enquanto aquilo está crescendo. Porque enquanto está crescendo, Deus está dando oportunidades de arrependimento. Você viu o que aconteceu com Noé fabricando a arca. Mais de 100 anos pregando, mais de 100 anos anunciando. Deus dando oportunidade, o cálice foi se enchendo, até não suportar mais, até chegar à medida exata, né? E aí houve a ação de Deus. Você sabe o que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra? Aquilo foi se enchendo. E sabe, irmãos, isso que ocorreu esses dias aí, eu ouvi falar, não tive a oportunidade de ver, e nem vou procurar ver, porque não me serve, né? De uma marcha que aconteceu aí, aonde fizeram coisas horríveis com a cruz, com Cristo, com os símbolos religiosos católicos, crucifixos, tantas coisas, fizeram a maior anarquia, a maior depravação. Não me interessa aquilo lá. Aquilo ali apenas está me dizendo o seguinte: o cálice está enchendo. Você acha que não vai haver um momento em que o cálice estará na medida exata para Deus poder agir? Porque essas pessoas, elas não estão apenas ofendendo a fé de um, a fé de outro, elas estão ofendendo a Deus, estão se levantando contra Deus. E eles se levantam contra Deus porque eles não têm noção exata de quem eles são e não têm noção exata de quem Deus é. Porque quanto mais noção nós temos e mais conhecimento nós temos a respeito de Deus, nós percebemos o quanto Ele deve ser temido, o quanto Ele deve ser reverenciado, o quanto Ele deve ser respeitado. Então, o propósito de Deus, irmãos, ele vai se cumprir. E na minha criação, no eu ser criado, em você ser criado, Deus também tem um propósito. Eu não sou obra do acaso. Eu sou alguém que os meus antepassados obedeceram aquilo que o Senhor falou desde o princípio lá no Éden. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Eu sou o resultado dessa palavra que o Senhor disse lá atrás. Você é resultado da palavra que o Senhor disse lá atrás. Você é resultado disso. Você é um daqueles que veio para encher a terra. Mas veio para encher a terra com um propósito.
E o propósito que Deus tem para comigo, para com você, para com o povo de um modo geral, ou o propósito que Ele tem individualmente com cada um de nós, esse propósito, ele é nos revelado. Mas não é revelado quando nós nascemos. Não é revelado quando nós nascemos. Esse propósito de Deus, ele nos é revelado a partir de algo que acontece na nossa vida. Após nós ouvirmos o Evangelho, e o Evangelho não fala de outra coisa a não ser do propósito de Deus em me fazer conhecê-lo. O propósito de Deus em fazer você conhecer a Deus. Porque Deus, Ele vem se revelando através da palavra dEle. Vem se revelando. Então o propósito dEle é que você venha conhecê-lo. Não através de uma figura qualquer feita por mãos humanas. Não, isso não é Deus. Isso pode ser considerado uma arte e pode ser considerado também uma espécie de idolatria. Não é isso. O propósito de Deus é que eu venha a conhecê-lo por intermédio de eu ouvir a mensagem que é descrita na palavra dele, e essa palavra que é descrita é uma palavra que traz a mim o conhecimento da pessoa dele, através do Evangelho. E o Evangelho, ele é algo tão poderoso, tão precioso, tão grandioso, que o próprio Senhor Jesus Cristo deu à igreja, outorgou à igreja, deu autoridade à igreja, para que a igreja, irmão, presta atenção, quando falo igreja, olha aqui, igreja, não confunda com essas paredes aqui não, isso aqui não é igreja, aqui é um templo, quando eu falo igreja, estou falando do homem, porque quando diz que Deus deu autoridade à igreja, quem pode comunicar Deus é o homem, aquele que foi feito à imagem e à semelhança dele. Não é a igreja quatro paredes. Quem pode comunicar a Deus é aqueles que se convertem ao Senhor e que não apenas o conhecem de ouvir falar, mas eles passam a ter um relacionamento do Senhor a partir do novo nascimento. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu tenho experiências com o Senhor. Eu não apenas te conheço de ouvir falar, mas dentro da minha alma eu te conheço. O Senhor me trouxe um novo nascimento. Eu passei a te conhecer, eu passei a ter comunhão contigo. Você não pode ter comunhão com uma pessoa que você não conhece. Pode? Pode? Você pode? Você pode ter comunhão com uma pessoa que você não conhece? Pode? Não pode, não tem como. Então, não é importante você conhecer a palavra. Mais importante é você ter relacionamento com aquele que inspirou que a palavra fosse escrita e que essa palavra falasse dele, para ele se revelar nessa palavra, para me fazer conhecê-lo através dessa palavra. E, consequentemente, essa palavra se tornando viva dentro de mim, ela me produz um novo nascimento. Eu nasci de novo. Então, Deus tem um propósito com todo ser humano. Mas a gente vive partes da nossa vida, às vezes, sem conhecer o propósito de Deus. Olha, passamos parte da nossa vida sem conhecermos o propósito de Deus. Eu, na verdade, passei mais de 23 anos sem conhecer o propósito de Deus. Mas quando eu conheci o Senhor através da palavra, e quando eu me curvei diante dele, o aceitando, recebendo como meu Salvador, a partir desse momento, aquilo que impedia o meu acesso a ele e o acesso dele até mim, o pecado foi removido. Então, aquilo que estava impedindo a nossa comunicação foi tirado, e hoje eu tenho uma comunicação com ele. Eu tenho contato com ele, e essa comunicação, ela gera paz no meu
coração, através do novo nascimento. Mas eu passei muito tempo da minha vida sem conhecê-lo, sem saber o propósito real que Ele tem para comigo. Ora, irmão, na Bíblia Sagrada a gente nota várias pessoas pronunciando isso, falando isso, e você também. Eu não sei quando é que você se converteu, mas eu tenho plena certeza que você conhecia Deus de ouvir falar, mas você não tinha comunhão com Ele, porque a comunhão só lhe veio a partir de você ser restaurado, seus pecados serem lavados, serem perdoados, de você ser purificado, e você então passar a ter comunhão, contato, não apenas como o seu Criador, mas sim como o seu Salvador também. Com o seu Salvador também. Então, às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida sem conhecer a Deus. E logicamente, amado, se você sair perguntando para a nossa cidade, dificilmente vai ter uma pessoa que diga assim, que não conhece a Deus. Não, eu conheço sim, eu sou até católico, eu sou até crente, eu sou até isso, até aquilo. Então a pessoa ela vai citar a religião dele, como se a religião dele pudesse levá-la a conhecer ao Senhor. A religião ela pode orientar, a palavra, a religião que prega realmente a palavra verdadeira te orientará, mas quem fará a obra na tua vida é o próprio Deus. É o próprio Deus. Imagine você ser trabalhado pelo Deus próprio, pelo Deus Santo. Imagine você, e você nem se dá conta disso aí. Você nem se deu conta de que a tua vida tem sido trabalhada pelo Senhor. Nem se deu conta. E olha aqui uma coisa, às vezes é tão imperceptível o trabalhar de Deus, tão imperceptível que a gente parece que Deus não está trabalhando. De tamanha é a delicadeza que Ele mexe com a gente. De tamanho é o cuidado que Ele mexe com a gente, né? Porque Ele não quer nos quebrar, porque nós chegamos a Ele quebrados, mas Ele quer nos restaurar, nos abençoar, nos ajudar. Aí então eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, tá bom? Aqui, e é um versículo muito conhecido, que estabelece o propósito de Deus. Capítulo 19, versículo 10 de Lucas. O que está escrito aí? O que está escrito aí, irmão? Pois o Filho do Homem veio o quê? Veio buscar. Oh, espera aí. Se Ele veio buscar é porque você não podia chegar. Se Ele veio buscar é porque você não podia chegar, porque eu não podia chegar. Ele veio buscar o quê? Ele veio buscar, e essa busca é para salvação, porque pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estava perdido. Como eu disse de princípio para você, quando Deus criou Adão e Eva, Ele tinha um propósito. Mas esse propósito, ele foi quebrado não porque Deus quis que tal fosse quebrado. Não porque Deus determinou que seja quebrado isso, não. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, com liberdade de escolha. E existem muitas escolhas que a gente faz na vida que são irreparáveis. Outras podem ser restauradas, mas tem escolhas que são irreparáveis. E então ele diz que veio buscar o quê? O que estava perdido. Mas o propósito do Senhor, porventura, Ele criou alguém ou algum para estar perdido? Ou Ele criou o homem para estar perdido? Se Ele tivesse criado o homem para que o homem vivesse seus próprios caminhos e vivesse para todo sempre perdido, Ele não teria vindo buscá-lo. Ele não teria vindo aqui nesse mundo. Mas o que é que Ele veio fazer aqui nesse mundo?
Ele veio para cumprir o propósito dele, e o propósito dele no respeitar a liberdade de escolha das pessoas, o propósito dele se cumpre àqueles que têm o coração aberto, que têm o coração, uma boa terra no coração, que recebe a semente da salvação que é lançada nessa terra. A Bíblia não fala que é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação? Não fala isso? Mas a Bíblia também nos fala que a fé não é de todos, que nem todos estão dispostos a permitir que a palavra de Deus venha e produza a fé. E a fé que é produzida é a fé no Filho de Deus, é a fé na salvação, é a fé na biografia de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Criador e como nosso Salvador. Esse texto que eu li aqui, você sabe muito bem, esse texto que eu li aqui está falando de um homem, que para muitos não havia esperança nenhuma não, porque era um camarada terrível, aparentemente ele era um cara terrível. A conduta dele era uma conduta totalmente reprovável. A conduta dele não merecia de forma alguma a confiança das pessoas. E ele trabalhava para o governo. Ele era um agente público. E ele tinha um sentimento do povo direcionado para a vida dele, um sentimento de ódio. E quando a pessoa tem um sentimento de ódio, ela roga as mais terríveis pragas sobre o outro, porque o ódio afaz. O ódio dentro do coração das pessoas, às vezes ele se transforma em palavras terríveis de maldição. E eram essas palavras que eram direcionadas para esse homem, que você sabe quem é, que é o tal do Zaqueu, o cobrador injusto de impostos, né? Eram essas. Mas irmãos, olha, ele estava desviado de seus próprios caminhos, assim como eu, você, assim como cada um de nós estamos também desviados em nossos próximos caminhos. O mesmo pecado que impedia de ter comunhão com Deus, nós também tínhamos o pecado que impedia. O pecado dele, moralmente falando, era mais pesado? Sim, é mais pesado. Mas era pecado. E o pecado interrompia a comunhão. O pecado interrompia a minha comunhão com Deus. O pecado interrompia a sua comunhão com Deus. O propósito de Deus não estava sendo estabelecido na nossa vida. Muito embora Deus tinha esse propósito, muito embora tivesse esse propósito, mas não era estabelecido justamente porque Ele não nos tinha acesso, porque nós não sabíamos que tínhamos que pedir perdão a Ele, nós não sabíamos que o sangue de Jesus nos purificaria de todo pecado e, consequentemente, nos daria o direito de sermos feitos filhos de Deus. Não daria. Mas quando ele se encontra com Jesus na casa dele, né? E que ele, não sei o que é que Jesus conversou com ele lá, mas teve uma conversa boa, não é mesmo? Teve uma conversa boa, sabe, irmão? E você sabe de uma coisa? Quando Jesus conversa conosco, ele já sabe tudo a nosso respeito.
Tudo, 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 tudo. E não tem como a pessoa ocultar ou esconder absolutamente. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós devemos ser transparentes, claros, transparentes, não levar no nosso coração nenhum sentimento oculto ou escondido, porque de Deus nós não iremos conseguir escondê-lo. Nós não iremos conseguir esconder. Ah, não, de jeito nenhum. Então nós devemos ser totalmente transparentes perante Deus, porque se nós não o formos, Deus nos fará ser. E como que Ele vai nos fazer ser? Ele vai fazer com que a gente sinta o corte do relacionamento, porque tem alguma coisa que não que é vinda dele, mas uma coisa que está vinda de nós, que está se colocando na linha de contato com o Senhor. Ele fala, elimine isso aí, elimine isso aí, elimine isso, tira isso da sua vida, afaste isso da sua vida. Porque enquanto nós não afastarmos da nossa vida tudo aquilo que é necessário ser afastado, nós não permitiremos que o plano além do propósito, o plano além do propósito que Deus tem na nossa vida se cumpra. Então, ele conversa com, olha só que palavra de convencimento. Senhor, se eu fiz alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes. Então, hoje veio salvação nessa casa, diz o Senhor. E aí então, a gente lê essa palavra que ele diz. Porque o Filho do Homem veio buscar, ele não veio afastar. Ele não veio mandar embora. Ele não veio mandar para longe. Buscar, eu estou indo buscar, eu não estou te afastando. Eu não estou me distanciando, eu estou vindo buscar. Buscar, e nessa busca, aquele que o receber como Salvador, a esse encontrará nele a salvação. Vim buscar e salvar o homem que estava perdido. Agora veja bem uma coisa, irmão. Poxa, olha o trabalho que Adão deu. Olha o trabalho que Adão deu. Porque nele ele fez com que toda a raça humana se dispersasse, se distanciasse do Senhor. Toda a raça, todo ser humano, todo ser humano. Mas Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus, ele é estabelecido no tempo certo, na época certa, na era certa, no momento exato. E foi com a vinda de Jesus que esse propósito começou novamente a ser cumprido. Como assim? Irmão, você sabe, eu posso dizer assim, poxa vida, e tem muitas pessoas que falam assim, e às vezes eu fico com raiva desse cara também, sabe? Fico chateado com ele, o tal de Adão. Tá? Fico chateado com ele mesmo. Estou abrindo meu coração para você, porque por causa dele, porque ele deu acesso a isso, você sofre, eu sofro. Eu não estou querendo lançar isso para você sentir raiva dele, não. Deixa ele para lá. O erro já fez e já, né? E nós vemos as fomes no mundo, a guerra no mundo, a dor no mundo. Nós vemos tantas e tantas coisas acontecendo como resultado da desobediência dele. Eu não desobedeci a Deus, foi ele que desobedeceu. Mas a Bíblia fala que todos nós somos gerados dele, toda a raça, consequentemente, tudo aquilo, tanto coisas boas quanto coisas ruins, e as coisas ruins elas foram se revelando, porque quanto mais distante o homem está de Deus, mais coisa perversa ele faz. Quando você ouve qualquer ação aí, entrou lá na escola e bateu, esfaqueou, irmão, olha a malignidade de uma pessoa dessa. Uma criança inocente lá, entra um bicho desse lá dentro e esfaqueia a criança. Tem juízo? O que você vai pensar numa pessoa dessa? Outro pega uma arma e sai atirando em todo mundo aí. O que você vai pensar? Foi
Foi algo que veio lá e se esparramou, irmão, se esparramou, e não tem como de reverter isso. Não tem como de reverter isso. Por que não tem como? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E todas as pessoas que vivem debaixo da autoridade mundial, e que eu digo assim, autoridade espiritual, o Jesus Cristo disse assim: aí está chegando Deus desse século, Deus desse mundo, e Ele nada tem em mim. Então, quando Jesus fala que o mundo jaz no maligno, é porque o mundo está no maligno. E todas essas coisas que acontecem justamente porque o mundo está no maligno. Então há esse excesso de maldade, assim, que é uma coisa quase inconcebível. Não é inconcebível porque isso tem que acontecer, mas na mente quase inconcebível. A maldade do homem, né? Mas, irmãos, que culpa Deus teve nisso? Deus respeitou a liberdade com a qual Ele nos criou. Aí o camarada, ele sai, vai lá e se entrega a droga, se entrega isso, se entrega aquilo outro, e faz coisas terríveis, coisas horríveis, e recebe o resultado. Oh Deus, por que o Senhor não... A escolha, a pessoa escolheu, ela escolheu. Ela, fazendo a escolha, ela se sujeitou àquilo. Fazendo a escolha, ela se colocou debaixo das consequências que poderiam acontecer com ela. Agora, é oferecido a todos o propósito de Deus convergir em Cristo Jesus, trazer de volta. Mas Ele não pode trazer de volta aqueles que não querem voltar. Ele não pode trazer de volta aqueles que têm a sua própria liberdade de escolha e escolhem outros caminhos. Agora, para Deus querer cumprir o propósito dele desde a fundação do mundo, Ele teve que fazer algo para justificar o que o camarada fez de errado lá. O que Ele faz? Ele próprio vem ao mundo. O próprio Deus toma a forma humana. E Ele vem para vencer toda essa maldade que a gente vê. E dar também aos demais que assim o queiram, que assim o escolhem, que assim o aceitam, a oportunidade de serem salvos. Agora, Ele teve que ter uma ação para que esse propósito viesse a se concluir. E que ação foi essa? Olha aqui, irmão, o que está escrito no capítulo 9 de Lucas, versículo de número 51. Olha bem. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, olha aí, aproximando-se o tempo que seria elevado aos céus. Mas antes de ser elevado aos céus, um propósito teria que se cumprir na vida dele, para que o propósito eterno, a partir dele, se cumprisse na vida dos demais. A Bíblia diz assim: aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Amado, era uma festa que estava acontecendo, era a festa da Páscoa. E Jesus, ele estava indo resolutamente. O que é resolutamente? É alguém que tomou uma decisão resoluta, uma decisão de não voltar atrás, uma decisão que poderia lhe custar muito,
muita dor, muito sofrimento, muita humilhação, mas ele tomou essa decisão. Amado, olha o que eu quero dizer para você. Às vezes, a gente quer tomar decisões para a nossa vida que nos trazem apenas coisas boas, lógico, benesses. E às vezes a gente não quer pagar um preço para alcançar essas benesses. Às vezes a gente quer que as coisas cheguem assim muito facilmente em nossas mãos. As coisas que chegam muito facilmente em nossas mãos nos têm a tendência, ou temos a tendência de não darmos a ela o devido valor. A tendência de nós não darmos a ela o devido valor. Olha aqui, você pegue e entregue na mão do teu filho tudo quanto você tiver capacidade de entregar, e você nunca exija absolutamente nada dele. Tudo que você, ainda que custou muito para você, mas entregue para ele de mão beijada, faça com que ele assim seja, receba as melhores coisas que você conquistou, que você tem, e entregue na mão dele, sem custo algum, sem trabalho nenhum. Veja o quanto ele vai valorizar essas coisas. Eu não digo, generalizando, que todos os filhos agirão assim, outros irão pensar, racionar, isso aqui não me custou nada, mas custou muito para os meus pais, então eu vou zelar o máximo por isso. Outros não, outros vão pegar de mão beijada e não vão dar de forma alguma valor naquilo, porque não lhes custou nada. Nada. Irmão, nós recebemos algo de graça porque nós não tínhamos condições alguma de pagar. Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo foi resolutamente para Jerusalém, Ele não foi para receber uma coroa de louros, Ele não foi para receber um troféu, Ele não foi para ver o nome dele citado como alguém assim, um benfeitor da humanidade, onde todos iriam reconhecer isso e iriam colocá-lo nos maiores pedestais. Não. Ele foi resolutamente para lá, sabendo que iria enfrentar a morte, sabendo que haveria de enfrentar o sofrimento, sabendo que haveria de enfrentar o desprezo, sabendo que haveria de enfrentar a humilhação, sabendo que haveria de enfrentar muitos e muitos revés, muitas e muitas coisas contrárias, mas ele foi resolutamente. Ele tinha um propósito para cumprir, que era de buscar e salvar. E essa busca teria que passar pela morte. Porque Ele não poderia nos dar a vida eterna sem vencer a morte por nós. Porque nós não teríamos condições de fazê-lo. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo, gaúcho? Bate! Está entendendo? Está entendendo, irmão? Está compreendendo? Não teria condições. Nós não teríamos condições absolutamente de vencer a morte por nós mesmos, porque o pecado teria domínio sobre nós. Mas não teve sobre ele, e o pecado é que gera a morte, e ele não tendo pecado, ele atravessou a morte vencendo-a, saindo triunfante. Mas ele teve que atravessar. Ele teve que enfrentar a coroa de espinho. Ele teve que enfrentar a cusparada na cara. Ele teve que enfrentar os açoites na costa. Ele teve que enfrentar muitas coisas difíceis. Mas ele tomou uma decisão. Ele veio para cumprir o propósito eterno na sua vida, na minha vida,
propósito para o qual nós havíamos criado, feitos à imagem e semelhança de Deus, para termos comunhão com o Senhor. E só foi possível ele vencendo o pecado, o que gerava a morte. Então, irmãos, olha aqui, ele foi, e veja que coisa interessante, hoje, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, então, se é uma viagem perto, você vai na casa de um parente, tudo bem, você tem onde se hospedar, você vai ter onde comer. É bom que não fique muito tempo lá, hein? Bom. A Bíblia fala que ficar muito tempo na casa dos outros, vai encher as paciências da pessoa. Então não fica muito tempo, não. São conselhos da Bíblia, né? Como sempre, fantástico, maravilhoso, né? Então, aí diz o seguinte, que... Olha, foi me desviar do que eu estava falando? Perdi o fio da meada. Uma Rosimei, o que estava falando? Não sabe, não? Oh, Deus. Oi? Oi? Para. Viagem? Ah, é. Ah, viagem. Obrigado. Obrigado. Então é o seguinte, olha aqui. Quando você vai fazer uma viagem, você pede para alguém. Ou você mesmo faz, ó, eu vou ficar hospedado em tal, vou ficar uma semana em tal lugar lá, então quero ficar. Então, quando você chega lá, você não fica igual bobo procurando coisa. Já está tudo certo. Né? Ou você faz ou pede para alguém fazer para você. Né? Tudo certinho. Ora, a Bíblia fala que Jesus estava resolutamente indo para Jerusalém. Então, o que acontece? Ele tinha que passar por uma certa localidade lá, e que seria noite a hora que ele chegasse. Então ele queria pousar ali. Então ele manda 2 irmãos à frente, olha, vão à frente lá, porque nosso Senhor Jesus Cristo, na caminhada dele, não era uma caminhada de ir sem encontrar nada e ninguém no caminho, para poder fazer ele, né, orar, conversar e tal, pregar o evangelho. E eles 2 foram lá na frente. Foram lá. E quando eles chegam lá, irmãos, chegam lá, e eles começam a conversar, né, com as pessoas das hospedarias, dos hotéis, e essas pessoas percebem que ele estava indo para Jerusalém, porque havia a festa da Páscoa, e somente os judeus iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então essas pessoas que não eram cristãs, e consequentemente também não eram judeus, eram descendentes dos judeus, mas não de uma raça pura, judeu com judeu, judeu e uma outra raça qualquer. Então houve aquela mistura de raça, e eles eram considerados pelos judeus pessoas impuras, e consequentemente os judeus não tinham comunhão com eles. Não tinham. Isso é um outro assunto, né? E quando eu falo assim, surge, mas por que não tinha comunhão? Em um outro momento a gente fala sobre isso. Então, o que aconteceu? Eles foram lá, e como essas pessoas dessas localidades sabiam que ele estava indo lá porque ele era judeu, não quiseram recebê-lo. Não, aqui não. Aqui não, aqui nós não recebemos judeus. Não recebemos judeus aqui. Ora, irmãos, esses 2 homens, presta atenção, nosso Senhor Jesus Cristo já estava indo para instituir, mudar da Páscoa para a ceia. Isso quer dizer que era a semana em que ele entraria no momento crucial da sua paixão. Consequentemente, os discípulos dele já haviam andado com ele mais de 3 anos. Mais de 3 anos. E aí leva-nos a crer que uma pessoa andando com Jesus mais de 3 anos, já é uma pessoa que consegue discernir pelos ensinamentos que recebeu durante esses 3 anos e pouco, e pelas práticas que o Senhor os ensinou, leva-nos a crer que
Essas pessoas tinham discernimento espiritual. Sabiam que Jesus veio para buscar e para salvar o que estava perdido. E que a vinda dele a esse mundo não teve outro propósito, a não ser o propósito já estabelecido na eternidade: chamar o homem para a sua presença, para que o homem, como criatura sua, se tornasse o seu filho pela adoção, por aceitar a Cristo como Salvador, e consequentemente a glória e a graça de Deus resplandecesse favoravelmente a eles. Irmãos, os dois ficam assim, mas horrorizados. E eles voltam, irmão, para se encontrar com Jesus, mas eles voltam cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Eles estavam com um ódio tão grande daquele povo que rejeitou Jesus. Ódio tão grande. Você acha que hoje é diferente? Você acha que hoje é diferente? Né? A gente vê às vezes tantas coisas. Oh Deus, queima ele, Jesus. Oh Deus, derrama fogo no céu, mate logo essa peste aí. Acaba logo com esse cabeça inchada. Né? Oh, vai ver que Deus vai pesar a mão sobre você, você vai ver. Isso é algo que realmente vai acontecer, mas não vai acontecer pelos nossos dizeres, vai acontecer porque a palavra de Deus diz isso, e que é algo que nós não devemos nos meter, porque isso pertence a Deus. A arca é para salvação, entre na arca, o dilúvio é comigo. Ló, sai daqui com a tua família, Eu tenho algo para me fazer. É comigo. Então, aquilo que está escrito há de se cumprir, mas não vai se cumprir porque eu vou usar uma palavra para se cumprir, até porque a palavra que foi me dada autoridade para pregar não é de condenar, mas é uma palavra de salvação. Porque o meu mestre veio buscar e salvar, e a salvação que ele providenciou foi através da sua morte, através do seu sofrimento, através da sua morte, através da sua ressurreição, e ele deu ordem para que a igreja pregue o evangelho para a salvação. Para a salvação. Vai acontecer outras coisas, mas não está determinado a mim pronunciar qualquer palavra de maldição contra quem quer que seja, porque esses dois chegam para o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, nós passamos por lá. Eles não quiseram te receber, não quiseram. Porventura o Senhor não quer que a gente ore a Deus e peça para Deus mandar fogo cair do céu para consumir aquela pestalhada toda lá? Já não? A autoridade deles. O Senhor não quer que a gente faça isso, não? Já ora a Deus para derramar fogo e já consome tudo aquele povo. Mas o que Jesus falou para eles, irmãos? Ora, eles estavam com Jesus durante 3 anos e pouco. Eles, será que não haviam percebido que a palavra do Senhor nunca saiu da boca dele direcionada à condenação de quem quer que seja? Sabe por quê? Porque quem não está em Cristo já está condenado. Não tem por que falar de palavras de condenação para quem já está condenado. Para os condenados, Jesus Cristo veio trazer a palavra de salvação. E o Senhor Jesus Cristo determinou que a igreja pregasse a palavra da salvação. Não é durante os anos da construção da arca, ele pregou a construção da arca e a salvação através da arca, porque haveria de acontecer um dilúvio e ele não tinha autoridade sobre o dilúvio que ia acontecer. Deus deu autoridade para ele fazer a arca e convidar as pessoas para entrar na arca.
Deus deu a nós a autoridade para pregar o Evangelho, para convidar as pessoas para a salvação por intermédio do Evangelho. Vai haver algo para quem não aceitar? Vai haver, mas não quer dizer nada conosco. Isso já está determinado pelo Senhor. Então, amado irmão, veja só. Nosso Senhor Jesus Cristo olha para eles e fala, mas escuta aqui uma coisa. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, não? Não sabem, não? 3 anos e meio lá com Jesus, irmão. Não era para a gente achar que o camarada, ouvindo de Jesus, teria recebido do Senhor Jesus Cristo os seus ensinamentos e teriam assimilado isso, e isso teria sido impregnado deles e teriam aprendido isso? Mas quanta bobagem você não fala quando você está nervoso também? Muitos têm domínio, outros não têm. Outros às vezes falam cada borracha que dá até medo. Não dá não? Não é verdade? Olha, você está nervoso aí, às vezes você dirige algumas palavras que não tem cabimento falar, mesmo vindo da boca de um cristão. Mas Jesus falou para eles, vocês vão estar condenados por causa do que vocês falam. Não, Jesus não falou isso para eles. Mas espera aí, vocês ainda não estão sabendo a que espírito vocês pertencem? Vocês não sabem que o Filho do Homem veio ao mundo para salvar as almas e não destruí-las? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o propósito de Deus cumpriu-se na minha vida, que é o propósito da salvação. O propósito de Deus, se você ouviu o Evangelho, se você abriu o teu coração, o propósito de Deus vai se cumprir ou se cumpriu na tua vida no momento em que você fez isso, ou se cumprirá no momento em que você vier a fazer isso. Irmão, um propósito feito na eternidade. Sabe lá o que é isso? Eu não vou dizer para você que foi muitos anos atrás na eternidade, porque eternidade não tem passado. Eu posso dizer assim, foi feito na eternidade. Não nos tempos presentes, na eternidade. Mas quando? Presente não existe, presente, passado, futuro, eternidade é um permanente, é. Pronto. Você estava lá. O propósito de Deus com a tua vida estava lá. O propósito de Deus para a minha vida estava lá. O propósito de Deus com toda a raça humana estava lá. Glória a Deus. E no dia em que nós fomos sermos chamados à presença do Senhor, então o propósito pleno da vontade do Senhor se estabelecerá para todo sempre, eternamente, na nossa vida.